Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta terça. E claro, como em toda terça, a gente vai falar sobre diversos assuntos. Política, as nossas notícias internacionais, saúde, economia e muito mais, com a bancada recheada. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, Da Hora desta terça-feira oficialmente iniciando. E a gente está aqui com a bancada recheada, como eu disse anteriormente. Com a gente está o jornalista Rodrigo Maia, que vai fazer companhia, vai estar aqui na bancada junto conosco nesta terça. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Fábio, boa tarde. Boa tarde a você também que está em casa. É isso. E, como o Rodrigo adiantou, o nosso convidado de toda terça, Fábio Tágira. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Gabriel, Rodrigo. A pauta hoje recheada de algumas polêmicas e as tradicionais matérias de serviço de utilidade pública. É isso, a gente inicia falando que um tiroteio que resultou na morte de um adolescente de 14 anos em uma areninha na periferia de Fortaleza, enquanto um grupo jogava futebol, escancara a realidade violenta presenciada por crianças e jovens em determinadas zonas urbanas da capital. Em 2023, a cada 38 horas, em média, uma pessoa de 0 a 18 anos é assassinada no Ceará. O número vem a partir da análise da reportagem de um compilado de dados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. De janeiro desse ano até o último dia 17 de outubro, 181 vítimas dos crimes violentos letais e intencionais no estado são crianças ou adolescentes. Quando somada a morte do menino de 14 anos que brincava na Areninha do Barroso na segunda-feira, são pelo menos 182 homicídios. Realmente, números alarmantes, não é, Fábio? Sim, infelizmente nós nos deparamos cotidianamente com esse tipo de ação do crime. Nós estamos batendo aqui quase que toda semana nessa bancada, exatamente discutindo esses fatos, esses dados que são vivenciados no dia a dia das comunidades, das periferias da cidade de Fortaleza, região metropolitana e em todo o Ceará. Então, o que é que a gente se depara aí? As areninhas foram equipamentos criados nos últimos governos exatamente para socializar, para criar mecanismos de interação entre as pessoas, mecanismos que podem aí agregar uma série de políticas públicas, não só no esporte, mas em outras atividades sociais. Mas entendam, a questão do somatório de esforços do poder público, dos serviços públicos, não vem acontecendo. Então, é por isso que teve esse caso do Barroso, há cerca de 3 meses atrás teve um caso no Edson Queiroz, de invasão das areninhas enquanto as crianças, jovens estão praticando esporte, né? Se a gente quiser pegar um recorte maior, Rodrigo, Fábio, chacinas também estão acontecendo. Arrodo é uma palavra muito forte, como a gente fala no popular, mas só de algumas semanas para cá aconteceram 2, pelo menos. Então, se for pegar nessa leitura macro, não só pegando crianças e adolescentes, a violência no Ceará realmente está em grande escala, né? Vem crescendo e não falta investimento em segurança pública, Rodrigo. A questão não é falta de dinheiro, a questão é falta de logística e entendimento dos serviços públicos, de um conjunto de ações que precisam acontecer para que os índices de violência realmente diminuam. Porque, veja, enquanto tiver o crime com o seu poderio de forças ocupando os espaços e o serviço público sendo, de certa forma, omisso, situações como essa aconteceram do Barroso vão acontecer de uma forma mais rápida. E eu estou falando isso para quem vive na comunidade, para quem vive no Barroso, no Janguru Sul, no Conjunto Ceará,
que são bairros periféricos e que estão ali muitas vezes completamente preenchidos pelo crime organizado. Então, o que se deve atentar realmente é para uma desestruturação do domínio do crime organizado, com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para ocupar os espaços e aí preencher essa lacuna que existe entre a força paralela e a comunidade. E antes do Rodrigo falar do nosso próximo tema, eu creio que é importante, trazendo um pouco para a minha área, que é o esporte, ontem teve a premiação da Bola de Ouro, e além de premiar melhor jogador, melhor jogadora, melhor goleiro, enfim, os melhores esportistas, também foi entregue o Prêmio Sócrates, que foi entregue ao Vinícius Júnior, brasileiro, morador do Rio de Janeiro, aliás, nascido no Rio de Janeiro, morador de Madrid, e o prêmio é para simbolizar justamente ações o atleta sociais, que busca fazer essas ações sociais através do Instituto lá na favela, Instituto, no Rio de Janeiro. Na comunidade que ele nasceu, né? Na comunidade. Ou seja, você tocou num assunto importante porque o terceiro setor faz parte disso, faz parte desse conjunto de ações que podem modificar as realidades sociais. Algo muito parecido com o que o Neymar já tinha feito lá atrás com o Instituto lá em Santos e que o Vinícius Júnior faz no Rio. Importante, né, Rodrigo? Com certeza, porque isso faz com que a comunidade participe e, claro, participando ela vai tirar o jovem, aquele jovem que está aprendendo a entrar às vezes no mundo do crime, ele vai para o esporte e vai salvar uma vida. Até porque a gente sabe que quem mora em comunidade sempre sai atrás do que pessoas que têm um maior poder aquisitivo. Com certeza. Porque muitas vezes tem jovens que precisam trabalhar e estudar. Então não é justo com um jovem da mesma idade que tem apenas que estudar, né, Fábio? Que tem apenas que estudar. Então são ações como essa que nós entendemos como fundamentais para esse processo de diminuição do crime. E além disso, além do que o Rodrigo falou, questão do esporte, lá nos institutos ele também prega outras áreas de conhecimento, outras áreas de atuação, até porque, infelizmente, nem todo mundo vai ter um talento de um Vinícius Júnior, de um Neymar, de um Ronaldinho, até mesmo para virar um jogador regular. É muito difícil virar jogador. Mas, caso não vire jogador, ele vai estar pronto como um cidadão, né? E profissão, né? Profissionalismo, que é fundamental. E essas instituições têm essa função de formar cidadãos, né? Já que o Estado não faz. Já que o Estado não faz, ou faz de uma forma que não comporta todo mundo. Não abrange todo mundo, o terceiro setor está aí para ajudar. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor é o assunto de agora do Ministério Público do Estado do Ceará. Apresentou na semana passada, na última quinta-feira, Sala das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, dados referentes à prestação de serviço da empresa mais reclamada do órgão. Isso mesmo, do órgão consumirista. É a Enel, uma empresa que a gente conhece muito bem e que está sempre no âmbito das reclamações. A apresentação foi feita pelo secretário executivo do DECOM, promotor de justiça, Hugo Vasconcelos Xeres, durante a terceira reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel, que investiga supostas irregularidades e abusos praticados pela companhia. Nós que compomos, disse ele, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, temos segurança em afirmar que o histórico que a Enel vem prestando no Ceará é de péssima qualidade. Os indicadores figuram entre os piores, dentre as principais concessionárias do país. O número de reclamações aumenta a cada ano e a Enel não se mostra capaz e hábil para resolver essas demandas, elevando a insatisfação dos consumidores anualmente, de modo a tornar a situação da empresa ainda pior. Ou seja, não basta energia cara, tem que ser serviço péssimo. Tem que ser serviço péssimo, ou seja, é um combo, Gabriel, de situações negativas. Falar, não é a primeira vez que a gente fala da Enel aqui, né? A gente vem falando quase que toda semana dessa questão da Enel. Ela não vai perder esse pódio tão cedo, hein? Não vai, porque, veja, eu trabalhei no PROCON. Há muitos anos atrás eu fui estagiário no PROCON e na época era Coelce. Desde esse momento que já mudou? Nada. As reclamações, o número de reclamações são os mesmos e aumentou. Que numa próxima data a gente pode até trazer esse debate para cá. Porque privatizar por privatizar, como foi feito aí com a Coelce, que agora é Enel, eu creio que não adianta. Acho que dá para fazer esse debate. Né? Assim, veja, a questão não é nem a CNPJ da coisa. Privatizar se é privada, sem ter concorrência, aí o que é que adianta? Se é pública, o que interfere, o que interessa para o cidadão, para o consumidor, é o serviço prestado, né?
qualidade e um preço Porque justo. a concorrência no aumenta a serviço. qualidade, né? Com certeza. Levando- O objetivo da concorrência é aumentar a qualidade. E levando-se em conta que muitas vezes quem ganha são empresas de fora, que fica até difícil de você, na legislação atual, conseguir neutralizar a má ação dela. E veja, e que não conhecem a realidade do consumidor. Porque uma coisa é você pegar e fazer uma ligação de energia oficial da Enel. Você ligou a energia, está lá fornecendo serviço para o cidadão. O velho gato. Ou aí parte para o velho gato, porque a energia não tem qualidade, oscila muito, o preço é absurdo, né? Existem situações de reclamação nesses primeiros relatórios aí da CPI, presidida pelo deputado Fernando Santana, que cobranças absurdas, que o cidadão não tinha aquele consumo. E às vezes em um mês chegam duas cobranças. Chegam duas cobranças, né? como é que o cara tão prevendo Não pagou- meu não consumo? pagou nem a primeira, já chega do próximo mês. A gente já teve uma denúncia aqui de uma conta de uma moradora lá do Zé Walter que realmente chegou no mesmo mês, No não mesmo foi pro mês. outro mês, foi o mesmo mês. Para vencer naquele mesmo no mês. mesmo mês, Naquele duas mesmo contas mês. de luz. Como é que o cidadão E aí vai teve que prever, ir né? lá, e quando vai lá, diz que tem que resolver pelo telefone. E aí, meu irmão, você vai ligar para uma empresa dessas, se prepare aí para passar no 2 mínimo horas ouvindo aquele piano. 2 horas ouvindo piano e não resolve nada. E é uma confusão e o consumidor sai perdendo. Os primeiros relatórios da CPI da Assembleia Legislativa mostram exatamente o que o cidadão comum já sabe, já conhece na prática, que é um serviço de péssima qualidade, com um preço caro. Quando se é para cortar a energia do cidadão, no instante o caba vai lá e mete a tesoura e corta. O cara faz de tudo, dá os pulos, paga porque não pode ficar sem energia em casa, e aí para religar é uma novela de 5 a não sei quantos dias úteis e não chega. Ou seja, a própria gerência da Enel faz com que o cidadão faça os gatos, né? Mantenha seus gatos lá instalados e não vá sem contestação, porque, veja, não tem serviço qualificado. O preço é absurdo e o cidadão não pode ficar sem energia. Muitos têm seus pequenos negócios que precisam de um freezer, ou tem uma pessoa acamada que precisa ter ali um aparelho de oxigênio ligado. E aí, como é que fica? Vai morrer a pessoa? Vai desmanchar o negócio? Ou seja, a Enel caminha na contramão de uma série de fatores sociais. É preciso que essa ligação da CPI com o Ministério Público seja mais fortalecida no sentido de se pensar e se criar as punições para essa empresa. Porque o débito, quando a pessoa existe, tudo bem, ela tem que pagar. Agora, é preciso dizer que o débito sendo pago, ele tem os seus direitos, como também tem os seus deveres. Mas é automático. Quando a Enel chega para cortar, ela nem sequer toca a campainha para perguntar se a pessoa já pagou. Ela efetua o corte porque a empresa terceirizada ela ganha pela corte e religação. E, inclusive, no Xadá, outra vez, nós falamos situações como essa, das terceirizadas que estão à frente aí desse serviço de corte e posterior ligação e que estavam sem receber. Os pagamentos não estavam chegando nas empresas, cobrado os profissionais... na hora do consumidor, mas não é repassado. Mas não é repassado para a empresa que tem que pagar o técnico. Então você vê o descompasso dessa Enel ferindo toda e qualquer ação do Código de Defesa do Consumidor, infringindo todas as leis do Código Civil e a sociedade, principalmente a sociedade mais carente, cobra uma ação enérgica. Então, atenção, Assembleia Legislativa do Ceará, Ministério Público do Estado do Ceará, todos nós esperamos que haja realmente esse somatório de forças no sentido de botar moral. Vamos falar aqui no popular, né, Gabriel? Botar moral nessa esculhambação que é a gestão da energia no Estado do Ceará por essa Enel. Todas as comunidades, todos os bairros, todo cidadão comum espera que realmente, a partir desse envolvimento, dessas articulações, dessas investigações, o resultado seja realmente uma qualidade no serviço prestado, essa empresa ser punida quando deve ser punida e o cidadão receber energia elétrica de qualidade na sua casa. E pelo que eu estou vendo aí dentro dessa CPMI, até mesmo esquerda e direita estão juntas no mesmo objetivo, né? Estão se configurando no mesmo objetivo, o que é muito bom para a sociedade, porque o cara que está lá na base, meu irmão, ele não quer saber do conceito político de ninguém. Ele quer o problema dele resolvido. E ele elegeu os deputados para isso. E a esquerda e a direita paga energia. Paga energia também. E cara. E cara. E cara. Pois é, lá há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, lá no meu condomínio, um transformador explodiu num sábado, era sábado, eu lembro, 8 horas da manhã, porque quando desliga o ventilador, não sei vocês, eu já acordo. Automático. Só foi voltar
às 18 horas. O dia todo sem energia. O dia todo sem energia? No domingo? No sábado. No sábado. Se fosse no domingo, eu até entenderia, mesmo achando ruim, porque equipes reduzidas, A mas demanda era é maior. sábado. Sábado hoje em dia... É normal, né? É quase um dia normal de trabalho, um dia útil. Então, demorar quase 12 horas para ir uma equipe checar, o problema é complicado. É um absurdo, é uma falta de respeito e a gente espera, repito, a gente espera que haja realmente, ao término dessas investigações, dessas apurações, que haja punição e respeito ao cidadão. É isso, e agora mudando da conta de energia para a conta de água, a partir do último domingo, as tarifas de água encanada e tratamento de esgoto ficaram 14,39% mais caras aqui no Ceará. O reajuste tarifário atinge todas as categorias de consumo em todos os municípios operados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, popularmente conhecida como CAGES. O cálculo considerou despesas e custos de exploração, entre outros gastos e investimentos, de acordo com a empresa. A revisão foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará em setembro desse ano. A correção extraordinária estava prevista na resolução da ARCE de número 274, de 24 de junho de 2020, com base nos custos incorridos em 2022, explica a companhia. Em janeiro desse ano, a CAGES já havia reajustado em 3,55% as tarifas de água e esgoto, que foi aplicado de forma linear em todas as categorias de consumo. Ou seja, somando esse aumento do início do ano com esse que tivemos a partir do último domingo, quase 20% de aumento na conta de água. Não é brincadeira, né? Eu já senti isso hoje, já me deparei com esse reflexo aí negativo na minha conta da CAGES. Chegou hoje em casa com esse aumento, já recebi esse presente hoje de manhã. E eu queria entender, eu queria que alguém do governo do estado, da CAGES, pudesse explicar tecnicamente e ao mesmo tempo com uma linguagem popular, Rodrigo, o motivo desses aumentos. E só para quem está em casa entender, se em janeiro você pagava R$100 na sua conta de água, hoje você vai estar pagando quase 120. Se for colocar aí no ano, nos 12 meses, são R$240 a mais. R$240 a mais, você faz uma feira. Ajuda num bocado de coisa, entendeu? Então, veja, eu queria entender, mesmo com as questões técnicas, mas com a linguagem popular, o porquê. Veja, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Essa questão de um inverno positivo que nós tivemos ano passado... Não influi em nada. Parece que não influi em nada, né? Açude tal está vazando, reservatório tal começou a vazar, mas não influi em nada. A gente tem uma oferta de água, bacana. Os céus fazem sua parte, faz suas e os homens não fazem. E os homens, pelo jeito, fogem à regra, né, do avanço hídrico no estado de Ceará. Aí, o governo do estado oferecendo esse tipo de presente negativo para a sociedade. Outra denúncia que muita gente faz sobre a CAGES é quando tem aquele buraco na sua rua depois de uma obra feita. Ali é um problema. Aí você liga para a prefeitura diz que é a CAGES. Aí liga para a CAGES e vice-versa. E com uma arrecadação violenta, porque veja, a gente falou agora há pouco de energia elétrica, que a gente até consegue sobreviver um pouquinho sem energia elétrica, mas sem água, né? Ou seja, nessa onda de calor, né? Nessa onda de calor, a água é prioridade numa gestão familiar. A água você precisa manter a sua água dentro de casa, higiene pessoal, comida, lavar roupa, tudo circula em torno da água. Água é vida. Água é vida. E a gente teve aí um inverno legal que deixou os açudes beleza, top de linha, ou seja, era para ter uma redução no serviço, né? Essa questão da infraestrutura que você falou, a CAGES quebra aqui, a prefeitura tapa, aí fica aquele desentendimento entre os poderes, mas tudo tem que ser pago, e pago com o poder público, com dinheiro nosso, né? O dinheiro público, mas quem paga somos nós. Então existe um descompasso, tanto econômico como de serviço público aí. E muitas vezes acabou de ser feito um asfalto novo na sua porta, na outra semana espera a visita da CAGES. E será que tem alguma relação com aquela obra que está sendo feita ali próximo à BR-116? Ali na Aerolândia. Ali na Aerolândia? Será que esse aumento tem alguma relação com isso? Porque é uma obra de grande escala. É uma obra de grande escala, mas que deve estar prevista tanto no orçamento já anterior, no orçamento anterior e ainda na questão de planejamento estrutural do Estado.
né? Então, a gente não quer acreditar, você citou bem esse fato, mas a gente não quer acreditar que aquela estrutura que está sendo construída para melhorar a distribuição de água na cidade de Fortaleza venha a ser paga 2 vezes. Se fosse, com por um aumento, nós, né? se fosse com um aumento de 3,5%, a gente até aceitaria. Mas esse Agora, aumento de escalonado, meu irmão, que quase vem é acontecendo né? aí desde o começo do ano, não faz sentido, E não. aí volta aquele negócio, a gente tem que pensar em quem está lá na base. R$240 Faz para toda a quem diferença. tem uma boa condição, uma excelente condição de vida, pode até não fazer falta no final do mês. Agora, para quem está na base, faz muita diferença, né, Fábio? Para quem ganha um salário mínimo... Para quem ganha um salário mínimo, R$240 faz uma diferença muito grande, é quase uma cesta básica. Então, veja, a gente não quer acreditar que está pagando 2 vezes por um serviço ou por alguns outros serviços de expansão da oferta de água na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará como um todo. Todas as ações de obra, elas precisam estar previstas no orçamento do ano passado. Todas as ações de infraestrutura. Isso é constitucional, é fato, não existe contestação. Os aumentos, eles precisam ser detalhados pelo poder público, a sociedade de um modo geral, para que a gente possa entender o que é que está sendo pago. Então fica aqui, Rodrigo, os espaços da TV União abertos aí para os técnicos da CAGES que quiser mandar aí um release, mandar uma nota explicando o porquê desses aumentos de água, porque eu estou perguntando, o Gabriel, o Rodrigo, mas quem está perguntando também é a sociedade população. do estado do Ceará que quer e precisa de uma explicação coerente. A Câmara Municipal de Aratuba aprovou por 6 votos a 2 a abertura do processo de impeachment contra... Pode subir o TP, por gentileza? Perdão, contra o prefeito Joely Vitor e do vice-prefeito Chico Abel. Eles são acusados de suposto nepotismo e superfaturamento no ano de 2022. A acusação do suposto nepotismo é pela nomeação de 2 cunhadas do vice-prefeito como coordenadoras escolares. A Constituição Federal veda a prática, conforme a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. É proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, cunhados se enquadram, até o 3º grau, em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indiretamente, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios, dos poderes da União. É claro que a segunda denúncia é de faturamento na compra de água mineral, falamos em água, e olha aí, para alunos da rede municipal de ensino durante as comemorações ao Dia das Crianças no município. Segundo o documento apresentado para a denúncia, foram adquiridas garrafas de água de 500 ml pelo valor de R$ 14,80, totalizando R$ 2.382,80. Não é claro se o valor se refere a uma garrafa ou a um fardo. Após a votação que aconteceu em meio a protestos, foi realizada uma motocarreata em ruas da cidade em apoio ao prefeito e vice-prefeito. Rodrigo e Fábio, antes da gente comentar, nossa direção está informando que agora a gente vai ter que ir para a nossa primeira pausa. Aí na volta do intervalo, a gente fala sobre esse e sobre os demais assuntos. Até já! Estamos de volta com Da Hora desta terça. No bloco anterior, a gente foi para o intervalo falando de nepotismo, né? E aí, Fábio, o que falar desse caso? Nepotismo é uma prática proibida pela Constituição Federal. Na matéria, a gente cita aí todas as argumentações jurídicas que proíbem esse tipo de prática, mas que, infelizmente, na prática, no dia a dia e principalmente nas prefeituras do interior, você se depara com essa realidade. E no município de Aratuba, aparentemente, isso tem sido desenvolvido com uma certa frequência, que provocou, inclusive, a Câmara Municipal daquele município para abrir um processo de investigação, apurando a fundo as denúncias que chegaram, né? Tanto na questão de contratação de pessoal, como de aquisição
de bens, como a aquisição de serviços aí, de água, água mineral, a R$14. Garrafa ou fardo, ninguém sabe ainda. A unidade saiu a 14 contos de reais. É um negócio caro, viu, Gabriel? Pô, água cara, o prefeito Joel, que conversa é essa? Vamos entender que tipo de contratação é essa, porque que isso acontece dessa forma. Então, a Câmara Municipal votou a abertura do processo de investigação, aprovou a abertura do processo de investigação, e aí o prefeito provoca a população no sentido de fazer uma carreata, uma motociata, uma passeata com o povo. Isso não é importante, isso não é um movimento político, não. Essa é uma apuração que precisa ser desenrolada no Poder Legislativo do município. Se existe denúncia de uma prática irregular por parte da gestão, o primeiro momento, a primeira casa que deve se manifestar no sentido de apurar as denúncias é a Câmara Municipal. Então, isso não é circo, isso não é pirotecnia, isso é respeito ao dinheiro público, isso é respeito aos princípios da lei orgânica do município e do regimento interno da casa. Então, é importante para que a população não seja manipulada, não seja transformada em moeda de manobra ou mecanismos de articulação única e exclusivamente midiática e política. Se existem denúncias, elas precisam ser apuradas e a Câmara tem o dever. Nós vamos entrevistar daqui a pouco um advogado que trabalha exatamente sobre prerrogativas de câmaras municipais. E só tem duas, Gabriel e Rodrigo. O Legislativo só funciona para duas coisas: fiscalizar a coisa pública e criar leis, legislar. Não serve para mais nada, é só para isso. Eu vivo de câmaras municipais há 15 anos, então eu sei o que eu estou falando. Então não adianta você querer criar uma pirotecnia, querer criar um movimento, sabe, na cidade, não respeitar a prerrogativa do poder, porque os poderes são independentes. O que eu acho engraçado quando se trata dessa matéria é a população sair às ruas comemorar a suspeita, que há uma investigação, ainda não foi fechado, né, tudo, a suspeita de uma irregularidade. Quer dizer, eu tenho o meu corrupto de estimação. O Brasil aprendeu muito isso, eu tenho o meu corrupto de estimação. Esse é o meu, esse aqui ninguém fala. E não é hora disso. Se você fiscaliza como eleitor o seu prefeito, você está fazendo jus ao voto que você deu. Nada mais do que isso. Simplesmente faça jus ao voto que você deu e fiscalize, cobre do seu prefeito, cobre do seu vereador, seja ele quem for. Porque o voto na urna não vai dizer que ele vai ser a melhor pessoa do mundo. Mas você pode cobrar para que ele seja, pelo menos, um bom administrador. Cumpra os seus deveres constitucionais, que é o mínimo que se espera. Não termina com voto. Não termina com voto. Mas você sabe o que é isso aí? Falta de educação política. E aí, quando a gente fala em educação política, muitas pessoas podem querer associar aquele conceito de direita e esquerda. Não, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de mostrar ao cidadão comum, desde os primeiros momentos de alfabetização, o papel de cada agente público. Para que serve o prefeito? Para que serve o vereador? Para que serve um secretário do município? Qual é a função dele na coisa pública? E onde chega o limite dele? Direitos e deveres, para que se entenda que um ato, se investigar irregularidades, é um ato constitucional legítimo e é um dever do parlamento. É um dever do parlamento, independente de ser na Aratuba, de ser em Fortaleza, na Caucaia, enfim, não interessa a cidade. O parlamento ele é soberano, tem direitos e deveres, e o principal deles é fiscalizar. Chegou a denúncia? Vamos apurar. É necessário criar uma CPI? Vamos criar uma CPI. Vamos já falar sobre isso aí no Olhar Municipal. Vamos criar uma CPI e apurar os fatos. E aí o prefeito, por favor, mobilizar a população, criando um factoide político em sua defesa, isso é injusto também. Só lembrando aqui, Gabriel e Fábio, que muitas vezes a gente entende que é necessário que o fiscal do povo seja o próprio povo, mas que o prefeito tem a sua obrigação como responsabilidade de administrar. Ele não está fazendo nenhum favor a você. Então, ele está fazendo obrigação. Fiscalize o seu prefeito, fiscalize o seu vereador. Observe que quando termina uma eleição, a eleição popularmente chamada de eleição 2000 e tanto, que é a eleição onde se elege para cargos da Câmara e da Prefeitura, já se fala quem será o próximo presidente da Câmara. E aí o grupo se fecha para eleger um presidente que vai calçar o prefeito durante o seu mandato. Não é para ser assim, é para fiscalizar. Se você exerce a sua cidadania, você que é vereador, Fábio e Gabriel, você tem que fiscalizar, mesmo se você, eu estou devendo meu voto ao prefeito. Não deva não, não venda seu voto.
para que você possa cobrar com dignidade. É isso. E olha, palavras fortes de Ciro Gomes, abre aspas. Ele disse que hoje no Ceará, que era famoso pela decência com que Tasso Gereissati, com que eu procurávamos governar, não se realiza uma obra pública sequer sem pagar propina. Uma obra sequer sem pagar propina para os donos do poder que estão aí. Fecha aspas. Foi o que disparou Ciro ao lado do prefeito Sarto e de Roberto Cláudio durante uma convenção do PSDB do Ceará. Ciro rompeu o silêncio e veio com tudo durante o evento e fez uma longa e duríssima fala contra a atual gestão do Estado, criticando desde a situação da segurança pública até o desempenho da economia cearense. Ele ainda continuou afirmando que o Ceará está dominado pelo crime organizado, pelas facções, pelas milícias, pelo narcotráfico, pelo terrorismo e tudo isso por culpa da omissão do governo. A reunião do partido PDT do Ceará teve uma lavagem de roupa suja publicamente e como eixo central uma disputa entre os irmãos, além de aprovar uma intervenção no diretório estadual. O grupo do senador Cid Gomes se reuniu nesta segunda para traçar o futuro, o que agravou ainda mais o clima entre Ciro, Cid, Camilo e Elmano. Todo dia um novo capítulo dessa novela PDT, né? E agora com um fato novo, que foi essa metralhada de ontem. Eu estive presente no evento do PSDB e pude presenciar, né, essa fala do Ciro Gomes, onde ele afirmou categoricamente que para construir no estado do Ceará, você precisa propinar. Então, você que está em casa, o que o Ciro quis dizer é o seguinte: para o construtor que vai lá realizar uma obra, ele ganha uma licitação, recebe a primeira parte da obra, vai ali alocar os seus serviços, ele precisa pagar o Estado. Foi o que o Ciro quis dizer, ele precisa pagar as estruturas políticas que estão à frente do Estado de Ceará. Ou seja, uma acusação muito séria, uma acusação que fere os princípios constitucionais e que fere a própria decência organizacional do governo do Estado de Ceará. É preciso que o governador Eumano de Freitas se manifeste com relação a essa fala do Ciro Gomes, que quer queira, quer não, ainda é uma figura pública que chama a atenção da sociedade e que, quando faz um ataque desse à gestão pública no Estado de Ceará, fere os princípios organizacionais e de governança no nosso Estado. Ele tocou num assunto relacionado à economia do Estado de Ceará, que, diga-se de passagem, ao longo dos últimos anos vem alcançando índices interessantes de posicionamento no cenário nacional. Mas, claro, que esses índices eles precisam chegar na ponta, falamos sobre isso na terça-feira passada, precisam chegar na ponta com serviços de qualidade. Eu acredito que o governo do Estado, o governador Eumano de Freitas, tenha tomado conhecimento das falas do ex-ministro Ciro Gomes, e que deve se manifestar, que deve aí lançar uma nota, porque quando uma figura pública vai a um evento como esse, com cobertura oficial de imprensa e com outras figuras públicas, detentores de mandatos, no mesmo palanque, e fala uma situação dessa e metralha com a língua dessa forma, agride não só o governador e sua estrutura política, mas agride o cidadão como um todo, né? Fere o cidadão como um todo que paga o imposto. Nós pagamos impostos. Quem mantém a estrutura do governo do Estado funcionando somos nós que pagamos os impostos. Os impostos são refletidos, são remetidos para pagar os serviços públicos. Então, se eu tenho uma obra, um serviço público que está sendo prestado com um determinado valor e existe uma suspeita de superfaturamento, é preciso uma apuração, né? Outro princípio ferido da Constituição, a desordenança no sistema de gestão financeira do Estado. Foi isso que o Ciro Gomes quis dizer. Então fica aí a pauta para o governo do Estado do Ceará responder, vocês devem responder à fala do Ciro Gomes, é importante. Lembrem-se, figuras públicas importantes desse Estado estavam no mesmo palanque, como o ex-senador Tasso Gereissati, como o prefeito de Fortaleza, José Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio, que são figuras públicas, estavam no mesmo palanque. E muitos membros da sociedade, membros das comunidades de Fortaleza e de outros municípios do Estado de Ceará estavam presentes nesse evento do PSDB, inclusive o vice-prefeito de Fortaleza também, que está à frente do PSDB.
estavam nesse evento e agora a sociedade clama por uma resposta coerente do governo do Estado. Se existe ou não esquema de propinagem dentro da estrutura do governo. O que mais chama atenção nesse episódio é que não é mais na esfera familiar, né? Nunca foi só a esfera familiar. Agora passou da esfera política e, pelas denúncias de Ciro Gomes, passa a ser caso de justiça, porque a justiça tem que investigar uma denúncia que foi feita em público. Com certeza, foi feita em público, exatamente. E veja, esse imbróglio, essa novela mexicana que é o PDT, que ainda está longe de ter fim, teve mais um capítulo, foi falado inclusive na matéria aí, sobre a intervenção nacional, uma ação do presidente do PDT, Carlos Nunes, que devolveu aí o diretório estadual para o André Figueiredo. E aí eu estou tentando montar um artigo, Rodrigo e Gabriel, para publicar ali no nosso vianoticias.com.br, um artigo sobre o que tipo de importância essa novela do PDT tem para a sociedade. O cara que está... Zero. Para a família daquela criança que foi assassinada na Areninha lá no Barroso, tu acha que isso interessa para o pai daquela criança ou para a mãe? O que é que está acontecendo no PDT não interessa. Disputa de poder. Disputa de poder partidária para definir quem é a cabeça de chapa na eleição que vem. Isso não interfere, meu povo. Vamos pensar nos problemas aqui desse Estado. O Ciro citou nessa fala dele o domínio do crime organizado. Só que o domínio do crime organizado vem desde a época que ele apoiava e elegeu o Camilo Santana. Ele não elegeu o Camilo Santana naquela época e desde aquele primeiro momento que a gente sabe que as chacinas acontecem, que a gente sabe que não pode andar em determinada área, que a gente sabe que tem que andar com o vidro baixo do carro em determinadas comunidades, em certos bairros, porque está lá escrito, está pichado nos muros, Gabriel, olha, baixa o vidro, tira o capacete, o direito de ir, vir ferido todo santo dia desse Estado. E esse problema não é da agora com o Elmano de Freitas, não. Se a gente está sentindo a ausência do Estado no enfrentamento direto ao crime organizado, beleza, nós estamos sentindo falta disso sim. Mas veja que esse problema não começou com o governador Elmano de Freitas. Esse problema começou muito lá atrás. Precisa de solução, precisa de entendimento. E as brigas e os embrulhos e os beicinhos políticos desse pessoal não vão resolver as questões. Foi aprovado... Está tramitando na Assembleia Legislativa um orçamento de quase 40 bi para o Estado do Ceará. Na Prefeitura de Fortaleza está lá na Câmara Municipal quase 15 bi. São orçamentos, Gabriel. Orçamentos para bancar os serviços públicos em todas as áreas. Saúde, educação, segurança, moradia, geração de emprego e renda, enfim, em todas as áreas da sociedade. Fora as parcerias que os poderes públicos podem estabelecer e podem buscar. Esse tipo de discussão em cima desses orçamentos é que precisam ser intensificadas, e não picuinha política. Após o Ministério Público do Estado do Ceará instaurar procedimento administrativo para apurar suposto caso de violência sexual no Colégio Vitorino, em Crato, a 4ª Promotoria de Justiça da cidade recomendou, na última quinta-feira, que a direção da unidade escolar adote medidas de prevenção e repressão contra situações de maus tratos envolvendo crianças e adolescentes. De acordo com os autos, apesar de a ocorrência ter sido informada, a coordenadoria da instituição não houve adoção de qualquer medida para proteger a denunciante ou averiguar a conduta do professor acusado. E aí? Bom, a gente se depara quase todo dia, né, Gabriel, com esse tipo de caso, com esse tipo de tentativa de violação aí das crianças, e o Ministério Público se mostra aí atento a esse tipo de situação, e é o que a gente espera, né? Que se criem os mecanismos de investigação, de fiscalização em cima desses casos, para que essas situações diminuam. É isso, a gente tem 1 minuto, mas acho que já dá para chamar um intervalo, né, direção? A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem esse e outros assuntos. Até já! Estamos
Estamos de volta com Da Hora desta terça e a gente começa o último bloco falando que após um mandado de segurança coletivo impetrado pelo Ministério Público do Estado por meio da Promotoria de Justiça de Itarema, a Justiça determinou na última quarta-feira a imediata nomeação de 8 candidatos aprovados em um concurso público promovido pela Prefeitura de Itarema. O mandado foi impetrado pelo órgão ministerial após contínuas tentativas de articulação com a gestão municipal para que os participantes do concurso que foram aprovados fossem convocados antes do dia 18 de março desse ano, data em que o prazo de validade do certame expirou. E aí, Fábio? Os prefeitos, eles só fazem concurso público quando é o jeito. Não interessa para eles, é caro, é trabalhoso, tem que licitar, tem que passar pela Câmara, tem todo um procedimento às vezes não é o amiguinho que foi aprovado. Eles preferem ficar contratando por terceirizadas, enfim, de uma forma direta, outras modalidades de contratação, até para atender aí acordos políticos. A gente sabe, essa é a realidade, aqui ninguém esconde a realidade. Quando o Ministério Público entende da necessidade de se normatizar a coisa, de se moralizar a coisa pública nos municípios, emite um parecer para os concursos públicos. E aí o município tem que fazer, né? E aí o município tem que fazer cumprir a lei. Fazem os concursos, tem lá os períodos todos, eles usam todo o tempo que podem, Rodrigo, para segurar, protelar e chamar o pessoal. Mas chega uma hora que tem que chamar. E aí está aí o caso da Itarema, 8 concursados que já estão na fila de espera para ser chamado há muito tempo, para ter o seu direito, né, atendido, o direito da estabilidade, o direito do salário na conta, da aposentadoria, direito adquirido através do concurso público, que é a forma mais coerente de se entrar no serviço público através do concurso. Então, o recado está dado aí, vai Itarema. O prefeito, não sei como é lá, tem que chamar os concursados imediatamente, fazendo cumprir a lei, e aí fica o exemplo para as outras prefeituras. São muitas prefeituras que estão aí com os seus concursos já quase que estourados os limites para chamar, né? E o Ministério Público está atento aí, está fiscalizando, está em cima dessas prefeituras, porque tem que fazer cumprir a lei. E fica aqui o nosso espaço aberto, porque muitas vezes não é o primeiro concurso que as pessoas são convocadas entrando na justiça. E muitas vezes essas pessoas são perseguidas dentro dos órgãos. Quando tomam posse, porque entraram na justiça, né? Então fica aqui o nosso espaço de denúncia. Está aí o nosso WhatsApp na tela, 981010984. Para caso algo desse porte aconteça, manda para a gente. Manda para cá. Que a gente vai falar mesmo. Aqui no Da Hora. O marido da professora Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, de 49 anos, encontrada morta com sinais de violência no município de Varjota, interior do Ceará, é suspeito de matá-la. A vítima foi morta a golpes de faca na última quarta-feira e nas redes sociais o homem chegou a informar o desaparecimento da esposa, que teria saído às 7 da noite para fazer uma caminhada e não voltou para casa. O anúncio foi feito depois da meia-noite. Abre aspas. Já procurei em todos os lugares e a polícia já foi acionada. Qualquer informação, pelo amor de Deus, me liguem ou mandem mensagem. Nossa família está sem chão. Dizia a mensagem. A Polícia Civil do Ceará informou que as investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Varjota, unidade que realiza diligências e que ouve depoimentos para elucidar o caso e identificar a autoria do crime. Que coisa! O cara é suspeito de matar, põe na internet, liga para a polícia para fazer o drama. O alarme, né? Fazer o drama. Eu não quero ser viúvo. Infelizmente não é o primeiro e infelizmente novamente não será o último caso de feminicídio do próprio companheiro. Do próprio companheiro. A gente vem se deparando isso quase quem deveria dar todo segurança, dia, né? Quem deveria dar segurança. E esse caso de Varjota vem aí causando um clamor popular, tanto no município como na região administrativa. Manifestações populares fortes em frente à delegacia ali em Varjota, inclusive com a presença de muitas mulheres ali clamando por justiça. Quero ressaltar a importância do papel da vice-prefeita do município de Varjota, Alessandra Araújo, que também é coordenadora
da Avipress Mulher, Associação dos Vice-Prefeitos do Estado de Ceará, que organizou um verdadeiro mutirão de cobrança e de reivindicações por elucidação desse crime. E não só por elucidação desse crime, mas pela presença da polícia e da justiça no sentido de se criar redes de proteção para as mulheres nos 184 municípios do Ceará. São ações como essa que precisam ser trabalhadas e trabalhadas com muita força para que esta gigantesca estrutura de governo do Estado possa se fazer mais presente nos municípios. Infelizmente, o caso da Flávia é mais um caso de feminicídio que precisa ser apurado, mas que, se não tiver a cobrança popular, vai virar estatística. E não é isso que a gente quer. A gente quer elucidação, a gente quer proteção para as mulheres. E veja, se um relacionamento não está mais dando certo, meu irmão, está tendo problema, está tendo confusão, separa, não tem problema não, separa, vai para a justiça, separa direitinho, se tiver pensão para pagar, paga. O IBGE mostrou que são mais mulheres do que homens, tem mulher sobrando, tem mulher sobrando. Entendeu? É? Então veja, o feminicídio vem se tornando um câncer social. Nós já tivemos aí, ainda ontem, se não me falha a memória, um caso na Bahia, uma cantora gospel também foi assassinada. Que era cearense. Era cearense, provavelmente, o suspeito a irmã mora aqui, né? A irmã que ajudou a mãe mora aqui. Elucidar. E que foi morta, provavelmente, também pelo marido. Então, fica aqui o clamor do quarto poder, que é a imprensa, para que situações como essa sejam elucidadas o mais rápido possível e que o governo do Estado possa criar, sim, mais estruturas de defesa da mulher nos municípios. Tem muita coisa em Fortaleza, tem muita coisa em alguns municípios polos, mas vejam, existem municípios de pequeno e médio porte, que também tem mulher, também tem necessidade de ter proteção social. Só lembrando que você pode fazer a denúncia através do número 180. Sempre através desse número, quem sabe você está salvando uma vida. É isso. E centenas de mulheres da cidade de Varjota realizaram uma caminhada pacífica no início da noite de sábado, exigindo paz e justiça pelos feminicídios. A manifestação teve início na Igreja Matriz Nossa Senhora Santana e percorreu a avenida principal até o mercado público da cidade. O objetivo da ação, claro, foi lembrar as vítimas de feminicídios na região, como a professora Flávia Sena e a técnica de enfermagem Dulce Maria Araújo Souza. Alessandra Araújo, vice-prefeita da cidade, atuou como porta-voz do manifesto, ressaltando a importância de alertar para o crescente número de mulheres vítimas de violência, não apenas na cidade, mas também em todo o estado do Ceará. Só complementando essa informação, as imagens são claras, a sociedade se manifestou, né? E fica aí o apelo social, fica aí o clamor popular por justiça e por proteção às mulheres. Lula vem sendo pressionado por aliados políticos a fazer uma reforma ministerial no início do ano que vem, para revigorar... Já parou lá de novo. Revigorar o governo. A ideia seria anunciar um pacote de mudança em pastas que mostram necessidade de serem trocadas. Uma espécie mesmo de balanço ministerial do primeiro ano. Entre os alvos aparecem o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e os ministros Camilo Santana, da Educação, e Luciana Santos, Ciência e Tecnologia. Lula, porém, resiste e, quando aconselhado, pergunta se há indicações de nomes de substitutos. Só lembrando aqui que isso aí é a cartilha do Central, né? Claro, tudo se define assim através das votações. É por isso que não vai para frente. Não. Porque tudo é acordo político, Gabriel. Tudo é movimentação política. Eu tenho lá um determinado grupo que vem desses famigerados Centrão, que precisa ser atendido, porque se esses caras não forem atendidos, eles não votam as matérias do governo, as matérias de interesse do governo. E votou numa zero. A próxima dá mais cargo. E aí fica, né? Tanto é que houve aí um impasse, um embrulho danado com essa questão da presidente da Caixa Econômica Federal, que foi colocada para fora do cargo por uma exigência do presidente do Senado Federal, que precisava ser atendido a ferro e fogo. Então, essas ações de movimentação nos inúmeros ministérios criados pelo Lula, elas ferem muitos princípios de gestão pública, né? Se caminha na contramão naquilo que a gente entende, que os estudos comprovam, que é ministério, que é gestão pública. Eu preciso ter uma continuidade dos planejamentos. Eu preciso executar aquilo que os técnicos ali planejaram como ação de desenvolvimento.
o Estado do Ceará tem aí o ministro Camilo Santana, que vem fazendo um trabalho intenso de reordenamento dos princípios educacionais, fortalecendo o ensino médio nos estados, com conteúdo moderno, com conteúdo voltado para formar cidadãos. E veja, a gente corre o risco de perder esse trabalho se houver uma substituição desse ministério, porque não adianta, chega outro lá, senta na cadeira e muda tudo, e o desenvolvimento fica colocado para trás. E as políticas de pública de desenvolvimento e de crescimento dos índices educacionais, por exemplo, ficam para trás. Então, tudo isso é acordo e orientação política, propriamente dita, política propriamente dita. E aí, o desenvolvimento, a gestão pública, a otimização do dinheiro público fica para trás. Não sei se é importante fazer esse comparativo, mas vamos fazer. É melhor fazer uma dança das cadeiras do que criar novos ministérios, que a gente já está se reclamando que não tem dinheiro. Se for criar outros ministérios para atender os caras, aí é que vai sucatear a coisa pública mesmo. É isso. Direção, dá tempo a gente chamar alguma pauta ainda ou vamos para as nossas considerações finais, então? Queria agradecer a sua presença, Rodrigo, dizer que seja sempre muito bem-vindo ao Da Hora aqui. Obrigado, nosso Gabriel. espaço está aberto. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Eu desejo uma boa tarde a você e que nós tenhamos, aí vem o feriado de finados, uma reflexão sobre a vida. Aqui não acaba tudo na parte física. Vamos pensar que nós vamos para um lugar melhor. É isso. Fábio, muito obrigado. Você tem uns alôs, né? Deixa eu mandar um alô aqui para minha amiga Dona Maria de Lourdes, lá do Luciano Cavalcante, que nos acompanha toda terça-feira, para o Tiago Abreu, advogado lá do São Luís do Curu, para o Tony Braga, vereador do Umirim, para o vereador Zé de Letícia, lá do município de Assaré, e todos que compõem aí a UVC que estão nos acompanhando agora. É isso, o Da Hora dessa terça vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Dizer que agora você fica com o programa do Ferreira Aragão e logo depois tem Esporte União. Um grande abraço e até amanhã.